Hoje aqui no seminário, né, eu quero já falar aqui alguns trabalhos que temos desenvolvido dentro da área, né, de química analítica, né, usando a espectrometria de massas para, né, resolver, né, casos, né, alguns quebra-cabeças, né, empregando, né, a ferramenta justamente para trabalhar com misturas complexas, né, justamente para tentar entender um pouquinho mais e resolver questões, perguntas, né, onde a gente tem ali uma certa complexidade. Então, primeiramente, né, o que seria essa complexidade nas ciências analíticas, né? O que é essa definição de complexidade, né? Quando a gente formos ao termo, né, literal, né, que uma imagem, né, que tenta ilustrar justamente isso, né, são um sistema aí composto por diferentes partes, né, que estão literalmente conectadas, né, que estão inteiramente conectadas e às vezes é difícil, né, a gente discernir esses componentes, né? Então tem vários componentes, vários fatores que estão super conectados, um afeta esses componentes afetam um ao outro, né? E a análise deles, né, é obviamente um desafio e predizer propriedades e trabalhar nesses sistemas, né, envolve aí justamente o emprego de ferramentas mais sofisticadas, né? E quando nós temos, né, por exemplo, amostras, né, sistemas com tais características, né, o que a gente precisa fazer para lidar com esses sistemas, né? A gente precisa reduzir essa complexidade. E para reduzir essa complexidade, né, o que eu costumo, né, dizer aí, a gente precisa ir para o nível, né, molecular. Ou seja, se eu quero, né, entender como que funciona, né, por que uma determinada flor, né, tem ali o que a característica, né, aqui desse pólen, o que representa ela, né? A gente tem que ir ali, a constituição química, né? Eu tenho que entender molecularmente a composição, né? E quando eu olho aqui em vários sistemas, né, se eu quero entender, né, por que um solo produz mais do que um outro, né, obviamente nós temos que olhar essa composição desse solo. É um sistema complexo, ali tem várias partes, né, que se conectam, etc. Então, a análise, ela não é trivial. Da mesma maneira, né, numa floresta, ali com vários sistemas, né, se a gente quer aspectos da nutrição humana, né, o aspecto de doenças, poluição, medicamentos, entra a energia, o ambiente, né, então tenho ali vários sistemas, né, e em todos esses sistemas, né, as descobertas aqui, para o entendimento, a gente tem que ir lá justamente, né, as descobertas e para o nível micro, né, que eu chamo aqui nível molecular, né, justamente para a gente tecer ali hipóteses, né, e solucionar ali as perguntas dentro de cada uma dessas áreas. E como, né, a gente precisa então mergulhar nesse mundo aqui, né, no mundo molecular, e para mergulhar no mundo molecular, a gente precisa, né, identificar, obviamente, essas moléculas. Não apenas identificar as moléculas, mas eu preciso quantificar, né? E quando identificar, quantificar e quantificar essas moléculas numa mistura, né? Uma mistura, né, com interferência, com efeito matriz, né? Isso não é uma tarefa muito fácil, né? E para identificar moléculas, né, a gente tem uma propriedade que é a massa, né? Quando a gente olha a massa, né, de moléculas que têm composição química diferente, a massa delas é diferente. Então, a massa exata é diferente. Então, a massa serve, né, como identidade da molécula. Então, se eu consigo medir essa massa aqui com uma certa precisão, né, aqui, eu consigo fazer uma identificação como desses dois, né, essas duas moléculas aqui usadas aí como controle
de pragas na agricultura, né? E para fazer isso, né, para identificar massa de moléculas, a gente tem a técnica, né, de espectrometria de massas, né? Então, a espectrometria de massas é a ferramenta de escolha, né, obviamente, né, para determinar massa molecular. Além de informação de massa molecular, né, a gente consegue também ter informação quantitativa. E como que funciona a espectrometria de massas, né? Aqui é só um slide geral. A espectrometria de massa, esse diagrama aqui, né? Nós temos um sistema de introdução de amostra. Esse sistema pode ter aqui uma seringa, uma bomba seringa, ou uma técnica cromatográfica que é acoplada. Então, aqui, a imaginação aqui pode ser bem fértil, né? A gente pode ter vários sistemas aqui. Uma fonte de ionização, a massa, né? A ser determinada aqui é apenas de espécies carregadas, então eu preciso colocar uma carga, eu preciso ionizar. Eu tenho aqui o analisador, que fica em vácuo, então esse analisador ele vai discriminar, usando aqui um princípio físico, né, usando campos elétricos ou magnéticos, vai separar, ordenar essas massas sobrecargas, né, para, né, fazer a detecção aqui. E a gente tem aí o espectro de massas, então a gente, como se fosse uma balança molecular. Só que aqui a balança é uma balança de íons, né? Então é uma arte, eu gosto muito dessa definição do John Fein, né, que é um dos nobres aqui da espectrometria de massas, né, de 2002, é uma arte de medir átomos e moléculas para determinar a sua massa molecular. E essa massa, né, ou essa informação de massa, é algumas vezes já suficiente e sempre necessária, né, para identificar essa espécie, né? Então, para praticar essa arte, a gente precisa colocar carga nas moléculas. Então, a espectrometria de massas é justamente a arte, né, de medir a massa, né, de espécies carregadas, né? E por que a espectrometria de massas, né, ela tem uma grande aplicação aí no campo das ciências, principalmente ciências analíticas, né? Porque ela consegue analiticamente, né, nos dar informação, né, tanto obviamente da massa, eu mostrei para vocês que a gente tem informação, possibilidade de ter uma massa ali exata, né? Mas, adicionalmente, eu tenho uma informação aqui isotópica, né? Então, com esse lastro, né? Esse pilar aqui da informação isotópica e o perfil de fragmentação, eu coloco aqui mais 3 pilares, é como se fosse mais 3 níveis de informação que me permite, né? Às vezes, chegar em uma atribuição, né, uma identificação inequívoca, né, aumenta o nível de confiança da minha identificação nesses sistemas, né? Então, por isso que a espectrometria de massas, né, ela é muito aplicada em diversos cenários e, além disso, ela consegue chegar em níveis, né, quando a gente fala em níveis de quantificação, por exemplo, em níveis muito baixos, às vezes a ordem até aí, né, de femtomol, por exemplo, né? E às vezes, né, tem aí algumas brincadeiras, né, como que a gente emprega, né, essa arte, né, parafraseando lá o John Fein, né, para a gente resolver, né, alguns quebra-cabeças, né, que literalmente, né, se a gente for pensar nesses espectros, né, a gente tem que saber o que esses espectros estão nos falando, né, a partir daquela pergunta, né, que fizemos, né, para entender aquele sistema complexo, né? Como que a gente emprega essa arte aí para resolver alguns problemas, né? Então, aqui hoje, né, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, de como a gente tem empregado isso para resolver algumas questões, principalmente aplicado aí na química de alimentos, né, no imageamento químico e na metabolômica, né, e também uma área que trabalhamos bastante aqui no grupo, né, na petroleômica, usando a espectrometria de massas, tá? Na área de alimentos, né, nós estamos trabalhando aqui, a gente estamos usando a espectrometria de massas, né, no sentido de ter análises mais diretas, né? E para isso, o gargalo, né, um dos gargalos é principalmente a fonte de ionização, né? Então, tem se trabalhado, né, bastante em desenvolver novos ferramentas de ionização para
levar, por exemplo, o espectrômetro de massas a campo, um dos espectrometristas de massas, né, mais influentes nesse campo, né, o professor Cooks, e ele introduziu, por exemplo, a ionização por paper spray. É um método muito prático. O papel, ele é muito conhecido aí na química analítica, né, para diversos testes, principalmente aí saímos de uma pandemia, né, os testes aí de farmácia, de Covid, né, o papel ali é a base, né. Então, aqui a ionização do paper spray consiste basicamente em cortar um papel triangular, né? Você coloca a amostra, né, espera secar, a solução aqui, metanol, água, e ele ioniza no processo análogo ao eletrospray. E ele tem aqui uma boa abordagem, né, quantitativa, né, e é uma análise rápida e ele é muito útil, né, na química de alimentos, justamente para a gente fazer um screening aí, por exemplo, de pesticidas e outras aplicações, né. No entanto, né, o paper spray, né, ele sofre, né, de baixa seletividade nessas características e apesar de ter uma resposta quantitativa, né, nos trabalhos iniciais, tem uma pobre resposta quantitativa, né. Então, a gente tem trabalhado, né, aqui no grupo, né, também em colaboração aqui com o professor Wendel, né, aqui, por exemplo, um artigo de 2012, um papel mostrando, né, que o spray, quando você coloca a amostra, né, você aplica, apesar do potencial, a gente tem uma força, o fluido, né, ele é direcionado ao oposto da aplicação do potencial aqui, né, a gente tem o spray, por exemplo, aqui tá um papel, né, um quadrado, né, nos 4 pontos, num triângulo, obviamente, que a gente tem aqui nas 3 pontas. Então, para evitar essas perdas e, obviamente, pensando ali numa abordagem quantitativa, né, o professor Wendel já trabalha com dispositivos microfluídicos, né, uma abordagem que ele criou no grupo, a gente aplicou isso aqui para o papel, né, que é criar uma barreira aqui de parafinas, né, para transpor aqui no papel, e aí a solução, e a gente tem aqui um direcionamento do fluxo, né, para o papel, para o paper spray. Então, esse foi um artigo aqui de mestrado aqui da Thais Coletes. A gente, na época, aplicou isso para algumas questões relacionadas aí a etanol 2G, mas eu quero aqui só mostrar o principal desenvolvimento, né, desse canal aqui de parafinas, né? Aí, como o paper spray ele tinha baixa resposta quantitativa, né? Então a gente, na mesma época, a gente iniciou uns trabalhos para tentar mostrar essa quantificação, né? Então o mesmo papel aqui com o canal de parafina, nós aplicamos aqui nesse trabalho de fruto do mestrado da Marcela, né, para detectar hormônios, esteroides, né, diretamente aqui em água, né, em resíduos de água. Então, a gente aplicou isso diretamente aqui, a amostra de água, a fonte, aqui, acoplando um Orbitrap, né, mostrando aqui a água residuária de hormônio, os dois, o levonorgestrel e o agestone, a grande vantagem aqui que é uma análise direta, né, principalmente de moléculas, né, como é um processo análogo ao eletrospray, esses dois hormônios, eles não têm sítio ácido nem básico, então a ionização é difícil, né, e aqui mesmo assim mostrou-se, né, a intensidade está baixa, a gente consegue detectar, né, e não só detectar, mas também fazer, né, uma quantificação, a gente compara, né, chega aqui, fez uma quantificação disso, né, comparou com o método de HPLC, fizemos uma análise estatística, né, um teste T pareado, né, os resultados foram equivalentes, né, então a gente resolveu, o que eu estou introduzindo aqui, a gente resolveu as duas, né,
os dois problemas analíticos ali do paper spray, né? Um dos problemas analíticos do paper spray, que era principalmente um dos problemas, que é a resposta quantitativa. Então, aí a gente começou a aplicar isso principalmente na química de alimentos, né, que é o tema aqui proposto, né. Então, Goiás é um estado, né, grande produtor de alimentos. Aqui nós temos uma colaboração efetiva com a Escola de Agronomia, que tem uma horta, né, a professora Reizinha tem lá uma horta com uma grande variedade de pimentas, né, e nasceu aí de uma dessas conversas, eu tenho aqui várias pimentas com diversas pungências, será que vocês conseguem classificar essas pimentas, né? Então a gente pensou no paper spray, né, e como que a gente ia transpor isso para o papel, né? Então a gente fizemos aí a técnica de imprint, né? A gente imprensou as pimentas aqui no papel, que transferia a matéria para o papel, e análise direta, né, por paper spray, né, e aqui os principais constituintes da pimenta, né, a capsaicina, que é o que dá a ardência da pimenta, de hidrox, né, aqui são os dímeros, e a gente fez uma escala, né, baseada aqui na escala de pungência, que é bem qualitativa, né, então a gente consegue, né, a partir dessa soma aqui das áreas, né, correlacionar bem aqui com a pungência dessas pimentas. Então, estou só mostrando aqui a fragmentação, né? Então, a gente tem vários tipos de pimentas, né? E mostrando a classificação em relação de baixa a alta pungência, né? A resposta quantitativa, né, já tinha sido resolvida em relação ao canal de parafina, né, mas a seletividade era uma outra questão, né? Lá naquele exemplo dos hormônios em água, a intensidade era baixa, a gente tinha um efeito, né, matriz ali muito nítido. Então, nós começamos a trabalhar, né, olhar um pouquinho, né, com atenção com os MIPs e tentar acoplar os MIPs no paper spray, né? Então, o Igor, e também em parceria com a Andrea, né, a gente desenvolveu aí, né, MIPs, e aplicamos isso justamente para análise de pesticidas, né? A gente desenvolveu aí uma membranas em celulose, a síntese desse MIP. Aqui a gente utilizou como template Monuron, né? O alvo aqui é justamente para detectar, né, o diuron, aqui mostrando a seletividade, né, e o 2,4,5-T, né, justamente para detectar aqui o 2,4-D, né, que é para um outro pesticida aí nosso, que eram os nossos alvos, né. Então, esse trabalho aqui é um trabalho antigo, que a gente aplicou isso aqui como prova de conceito, né? Funcionou super bem. Além disso, trouxe especificidade ao paper spray e também trouxe resposta quantitativa, né? E trago aí um trabalho recente, né? Esse trabalho é bem bonito porque é um trabalho que a professora Reizinha lá na horta, né, faz para conscientizar os produtores de tomate. Goiás aqui na região de Goiânia, né, um dos grandes produtores de tomate, a usar menos agrotóxico no cultivo de tomate, né? O tomate usa muito agrotóxico e os produtores usam assim como receita de bolo, é por dia, né? Aplica isso de 10 em 10 dias e assim por diante, né? Então, nós aplicamos, né, monitoramos alguns pesticidas, né, que eram aplicados aqui, né, e justamente também para monitorar esse intervalo e fazer um estudo, né, até o tempo de carência, né, que poderia ficar esse pesticida, a colheita do tomate, né, sem ter ali um resíduo do pesticida no tomate. Então, o alvo aqui, a gente sintetizou MIPs, né? O alvo aqui foi o acefato, né? O clorpirifos e a ciazofite,
família, e são esses três pesticidas são, todos eles aqui são altamente encontrados aqui são dados aqui desatualizados, a Anvisa não tem feito mais o para, mas são encontrados aí nas últimas análises do para, né? Aqui só mostrando uma foto, né? E os espectros de fragmentação, né? E as curvas para quantificar, né? A concentração desses três pesticidas aí nos tomates, né? Então, mostrando, né, uma aplicação real, né, justamente de um desenvolvimento analítico, justamente para monitorar pesticidas, né, em uma cultura ali de tomate, né. Uma outra questão, essa semana até saiu uma reportagem trabalhando na Globo, na UOL, né, que justamente estava uma discussão que especialistas estão falando, se tem uma fruta mofada, será que podem cortar? Né, estava falando uma grande discussão, né, eu fiquei assim, olha, acho que não pode, não. E aqui, né, a gente, dentro dessa área, né, a gente tem trabalhado com uma técnica, né, Laser Ablation Electrospray, é uma outra ferramenta de ionização, né, que utiliza um laser de infravermelho. Esse laser de infravermelho é para fazer a ablação do material, e 90 graus a gente tem um eletrospray. Aqui o eletrospray tem só solvente, então as gotículas, né, vão transferir carga para aquele material ablasado, e aqui os íons vão lá para dentro do espectrômetro de massas, né? Aqui é o nosso sistema dentro a foto real aqui do sistema no laboratório, né? Então tem aqui a fonte de laser, né? Esse laser focalizado, né? A gente montou isso na plataforma de DESI, né? Que ela consegue movimentar aqui, tem movimento XY, né? E aqui o capilar que vai lá para o Orbitrap. E aplicamos isso para analisar, né, a patulina. A análise de patulina é bem desafiadora, né? É uma toxina, né, que não pode estar presente, né, por exemplo, em maçãs, em frutas, né? Ela é recorrente, e produzida por fungos, né? E a ionização é uma molécula de baixo peso molecular, apolar, a ionização é difícil, e nós conseguimos monitorá-la aqui com essa técnica, né? E, além disso, a gente conseguiu verificar que mesmo a fruta infectada, né, tem a permeação ao longo de todo o endocarpo, ok? E aqui mostrando, né, como prova, né, além da massa exata, a gente consegue identificar pelo perfil de fragmentação, como eu mostrei para vocês, que realmente se trata da patulina, ok? Aqui mostrando tanto da maçã, né, como do morango, nos dois casos, né? Então, não basta apenas cortar aquela porção que está, né, mofada, né? A patulina, que é o componente, né, prejudicial, ele já espalhou ao longo de todo o fruto, né? Esse artigo foi publicado na Food Chemistry. Aplicamos essa técnica também para monitorar efeito de pesticidas, né, combinando agora o Paper Spray e o LACE, né, essas duas ferramentas. Agora o Paper Spray, na verdade, o próprio tecido, Tissue Spray, né, aqui um DBZ, que é um pesticida usado nessas culturas de, acho que maçã, e é um antifúngico, né, de goiaba, né? Não temos respostas tanto quantitativas para os dois casos, né? E mostramos aqui, né, um estudo mostrando a permeação também nos dois sistemas, né, ao longo do tempo. Já na parte metabolômica, a gente tem usado aqui o acoplamento de LC-MS. A LC é cromatografia líquida, né, acoplada com espectrometria de massa de alta resolução.
O caju, acho que todo mundo conhece, mas o cerrado brasileiro tem o cajuzinho, que é endêmico aqui da região, né, um arbusto, e nós fizemos aqui uma metabolômica desse cajuzinho, né? A fruta, a época é justamente em agosto, setembro, né? Então aplicamos ferramentas aí de metabolômica para fazer a caracterização, né, desses constituintes do cajuzinho, né? Um trabalho que acabou de ser publicado, né? Ficou bem bonito. Então a gente fez os cortes aí do cajuzinho, né? Fez os extratos, usamos aí o LC-MS com o Bitrap e usamos aí várias estratégias de GNPS para fazer essa identificação molecular, né? E métodos in silico, né? Justamente para nos ajudar às possibilidades. As atribuições de fórmulas moleculares aqui fomos bem conservadores, desculpa, né? Porque justamente para a gente ter uma certeza maior dos componentes a serem atribuídos, né? Na Sociedade Internacional de Metabolômica, a gente tem, para atribuir fórmulas, a gente tem 5 níveis de atribuição. A gente utiliza aqui a identificação é o nível 2, né? E a gente utilizou aqui várias siglas, né? Mas tem aqui várias estratégias, várias ferramentas que foram usadas para fazer essa anotação. E essas anotações foram usadas aí usando, né, a ferramenta GNPS, uma ferramenta pública, né, que os espectros, e aí esses nodos identificam ali uma determinada molécula, né, e que tem um núcleo, e aí os vetores aqui, né, justamente a distância entre um e o outro significa, obviamente, a similaridade de uma com a outra. E aí, com isso, né, a gente consegue, a partir dos espectros de MS-MS, indo, né, construindo toda uma rede molecular. E aí, disso, 198 compostos, né, foram ali, num primeiro momento, identificados, depois, em 139, no eletrospray, né? Mas a partir da análise criteriosa, né, usando aí diferentes ferramentas, né, até a gente chegou no final de 88 compostos, né, que foram anotados, e aqui está a classe deles, né? Então, dentro desses compostos, temos aí terpenoides, alcaloides, flavonoides, né, carboidratos, e, e, e aqui mostro para vocês, né, um diagrama, está qualitativo, o diagrama das classes de compostos identificado para o cajuzinho do cerrado. O caju, né, é conhecido por ter ácidos anarcárticos, obviamente a gente teria que identificar isso. E aqui mostra, né, a rede molecular dos ácidos anarcárticos, né, obviamente a gente tem alguns, né, mostrando todas as 16 marcadores, né, de ácidos anarcárticos confirmados com os dados, né, de MS, né. A gente tem trabalhado também dentro dessa vertente, né, na área aí também um pouco toxicológica, usando paper spray, usando, né, isso em colaboração com o pessoal do Rio Grande do Norte, o professor Cássio, né, ele trabalha lá com FTIR, né, ele envia as amostras, a gente usa com paper spray, a gente usa amostras de plasma, né, ou de sangue, seca, né, eles têm lá os pacientes que vêm aí com diferentes, né, aqui pacientes que têm fibromialgia, né, ali de diferentes níveis, né, a gente fez análise aqui desse plasma, o foco aqui foi lipídios e fosfolipídios, e aplicamos aqui várias análises quimiométricas, né, para fazer esse diagnóstico, né, um trabalho recentemente publicado aí na Scientific Reports, né. Dentro do imageamento, um dos desafios, né, é a análise de aminoácido, principalmente para o estudo, né, de doenças neurodegenerativas. As técnicas, por exemplo, DESE, né, os aminoácidos são moléculas pequenas,
o tecido ele é rico em lipídios, então não conseguimos analisar diretamente esses aminoácidos, né, por DESI. A resposta de ionização é muito baixa, então eu não consigo, numa análise direta, uma mistura complexa, como que eu vou conseguir gerar esses íons, né, diretamente do ambiente do cérebro, né, aqui de um rato, por fim. Então, a Lanaia, né, conseguiu desenvolver aí um método para fazer a derivatização in situ do tecido, usando a reação de Kittredge, que emprega aqui um sal, né, de trifenilpirídeo. Aqui está só mostrando o mecanismo, né? Aí nós temos aí formando a formação desses íons imínios. E agora, como os íons já têm carga natural, nós, né, isso é ótimo para a espectrometria de massas, né? Então, aplicamos isso para um modelo de animal com a doença de Parkinson, né? Então, tem aqui um animal controle sem a doença e o animal com a doença, né? E aqui, o tecido derivatizado, né, com a glicina, né, 366, e com a alanina 388. Então, mostrando, né, que o método foi bem aplicado, né? Então, nas duas regiões aqui do corpo, a gente tem aqui principalmente para o mal de Parkinson, né, tem um decréscimo aqui, o que controla aqui o movimento, né, há um decaimento aqui tanto da glicina como da alanina. Aqui já a GABA e a DOPA, né, claramente aqui o 394, nessa região a gente tem aqui um certo aumento, e aqui decaiu, né, bastante no animal que tem a doença. Bem, e por fim, né, no nosso último tópico do dia, né, na área de petroleômica, né, que é a caracterização abrangente do petróleo, e usar essa caracterização aí para resolver problemas, né, em diversas áreas, né, quer seja aí da exploração, produção, refino, né, ou até mesmo agora da transição energética, né, que é o tema do momento, né, a gente tem aí várias questões que a química analítica a espectrometria de massas pode ser usada, né. Tradicionalmente, em petroleômica, né, o preparo de amostra, né, eu tenho caracterização do óleo, a gente tem aí o óleo, né, que a amostra é diluída em tolueno, né? Para o eletrospray eu preciso de ter metanol, eu adiciono um pouquinho de tolueno, né? E para o eletrospray coloco ácido fórmico, modo positivo, hidróxido de amônio, e a PPI apenas diluo com metanol, né? O workflow, a gente tem aqui o espectro, esse espectro obviamente é bem rico em íons, né? Então, aqui uma expansão mostrando a complexidade desse espectro. A gente atribui fórmulas moleculares usando um software, né, que faz isso de maneira automatizada, e depois, né, um software para fazer todo o tratamento de dados, né? A gente tem um software aqui, o Thanos, desenvolvido aqui na UFG, para fazer esse tratamento de dados e ordenar toda essa fórmulas moleculares em termos, né, de classes, distribuição de DBE, distribuição de número de carbono, ou diagramas de DBE e número de carbono, né? Aqui eu vou mostrar dois trabalhos. O primeiro deles é apenas uma caracterização, né, de óleos, aqui comparando os óleos do pré-sal e pós-sal, né? O pré-sal ficou bem conhecido, agora a gente tem aí a nova margem equatorial. Então, a gente caracterizou aí 9 óleos, sendo 5 do pré-sal e 4 do pós-sal. O pós-sal são óleos do tipo marinho, não, desculpa, o pós-sal marinho e o pré-sal lacustres, né? Aqui os espectros, né? Se a gente olhar só os espectros de massas, né, são semelhantes, mostrando aqui a resolução dessa técnica, né, de FT e CRMS, o espaçamento aqui de 14 Daltons entre os picos, né, que é bem comum aqui nos espectros de petróleo.
os diagramas de classe, né, o perfil bem clássico aqui dos óleos brasileiros, né, classe N, majoritário, NO, NO2, O, O2, né, que são os ácidos carboxílicos, e o diagrama de DPE e número de carbono, né, aqui para a classe de ácidos, e aplicamos aqui esse índice AC, que já é descrito na literatura, né, que para separar os óleos, né, ele foi muito bom para separar os óleos do pós-sal, do pré-sal, justamente que os óleos do pré-sal, né, eles são mais preservados, né, do que os óleos, né, do pós-sal. E aplicamos aqui, né, esses diagramas ternários, né, a gente tem uma boa correlação aqui com o TAM, né, o que é o número de acidez total desses óleos, né, e esse diagrama aqui, DB1, 5 e 3, né, a gente tem consegue diferenciar, né, então, por exemplo, se eu tenho ali uma amostra, né, eu quero um teste rápido, eu tenho aqui um óleo que caiu e eu quero, às vezes, né, diferenciar esse óleo, se é pré-sal ou pós-sal. Então, esse aqui pode ser uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer essa análise, né? Bem, na petroleômica, né, o que eu mostrei para vocês, aqui um exemplo é a análise qualitativa, né? Ela tem sido desenvolvida ultimamente muito em análise qualitativa, né? Mas a análise quantitativa é um gargalo. Por quê? Vou voltar aqui no espectro, né? Imagina quantificar um desses íons dentro de 2.000 compostos, né? E o eletrospray, né, é sabido, né, que ele tem um efeito, né, obviamente, tem um grande efeito ali, né, de supressão iônica a depender dos constituintes que tem na matriz. Então, aqui, nós trabalhamos, né, uma proposta, né, para quantificar ou dar uns passos, né, na quantificação dentro, né, da petroleômica. Então, nós fizemos aqui a quantificação de compostos nitrogenados não básicos, né? Esses compostos nitrogenados não básicos, aqui algumas estruturas, né, eles provocam aí envenenamento de catalisadores, etc., tem todos os malefícios, mas por eletrospray, a quantificação é muito desafiadora, né? Então, esse trabalho, ele foi publicado recentemente na Analytical Chemistry, né? E a gente utilizou aí duas abordagens, né, para fazer essa quantificação, e correlacionamos essa quantificação com o teor de nitrogenados não básicos obtidos pelo método ASTM, né? Então, a abordagem 1, né, a gente utilizou um padrão interno, o benzocarbazol, né? A gente adicionou o benzocarbazol e usando um padrão interno aqui o ácido mirístico deuterado, né? E o método de referência aqui, os métodos ASTM, e o método 2 a gente utilizou uma regressão aqui múltipla linear e aplicamos isso para quantificar em óleo, gasóleo e diesel, tá? As amostras, né? Então, a gente usou aqui um total de 27 amostras. Então, para fazer essas amostras aqui, como a gente fez aqui um mix, né? Para criar ali para saber justamente para calcular ali o efeito matriz, né? Então, a gente trabalhou aqui com um mix dos diesels, né? Dos gasóleos e dos óleos, né? Então, está ilustrando justamente. No primeiro momento, a gente trabalhou aqui com uma concentração aqui de um range variando de 1 a 120 micrograma por litro, né? A gente primeiro focamos para quantificar o benzocarbazol. O benzocarbazol tem no óleo e dentro de cada um desses constituintes, e adicionamos aqui 200 microgramas por litro do padrão interno, né? A performance analítica, a gente determinamos aí a exatidão, né, o limite de quantificação, precisão e o limite de detecção usando essas equações,
né? E no primeiro momento, a gente avaliou, né, o efeito, né, fizemos aí a comparação daquele mix dos óleos, né, que são óleos distintos, são gasóleos distintos e são dieséis distintos, então a gente utilizou um mix para simular essa matriz e fizemos a curva em solvente. Então, claramente a gente tem um efeito, né, um efeito matriz aí, como observado aqui nessa figura, né, nesses três diagramas aqui que eu ilustro, né. Para a quantificação do benzocarbazol, né, a gente chegou em níveis aí, aqui a concentração média aí de 49, né, do óleo, 50 intradia, interday, né, do gasóleo em torno de 55, 50, do diesel 116, 115, né, o coeficiente de variação foi menor que 10%, né, e a precisão também, né, menor que 13%, aí para todas as amostras, né. E o LOQ, o LD e o LOQ, né, também comparável com estudos na literatura. A literatura é diferente, né, porque tem escalas distintas e matrizes, né, é difícil ter, porque são óleos distintos, são matrizes distintas, então é difícil ter essa comparação com dados da literatura, mas o método mostrou-se relativamente comparável, né? Depois nós fizemos aí a caracterização da faixa linear dinâmica, né? Justamente aqui monitorando aí o coeficiente, né, da reta, né, onde que eu teria uma linearidade ali, considerando 95% e 105, né? Aqui as concentrações, né, a gente utilizou 60, 80 e 100, né, como os melhores pontos aqui para o óleo, né, para os três casos aqui, 60, 100 e 120 foram as melhores concentrações aí utilizadas para mostrando aí o cálculo, né, para o cálculo da faixa linear dinâmica. Feito isso, né, então a gente tem lá descobriu a faixa, agora, né, a gente aplicou aí para as amostras, utilizamos aí as 27 amostras, né, o eletrospray, o espectro, e fizemos o tratamento lá no Composer, né, e aplicamos o tratamento de dados, né, para uma curva, né, para o método clássico de adição de padrão, né. Então, isso daqui eu tenho aí os coeficientes, né, para os óleos, né, então eu tenho aí os dados para cada um dos óleos das amostras desenvolvidas, né. Depois, então, até aqui a gente chegou na concentração do benzocarbazol, né, e o que eu quero no final chegar na concentração dos nitrogenados não básicos, né. Minha análise ela é bem abrangente. Então agora, né, a gente vai extrapolar, e para extrapolar eu preciso fazer algumas correções. A primeira, né, aqui a gente tem o heatmap, né, que mostra as classes, né, que mais respondem, né, para o cálculo, né, mais respondem para o cálculo do teor ali dos nitrogenados básicos, feitos aqui para uma análise multivariada, né? Então, a classe N, N2, NO e NO2, aqui para o óleo cru. E o destaque aqui está em cinza, está um pouco claro, mas para o gasóleo, para o diesel. E aí a gente fez aqui algumas abordagens matemáticas, tem algumas equações, mas o que fizemos aqui basicamente foi corrigir o fator, né, de ionização, usando aí o defeito de massa de Kendrick, o número de carbono, dBE, né, e correlacionando isso com os métodos de referência. E depois, né, isso o approach 1, né, usando esses parâmetros que a gente tem pelo dado do Composer, né,
e o approach 2, né, foi feito utilizando aí o método de MRL, no qual a gente tem uma matriz de dados, né, usando aqui aquelas classes que foram mais, que não tiveram uma variação tão grande entre todas as amostras, né, com o Y aqui, o teor de nitrogenados não básicos, né, do método STM. Então, com isso, né, os resultados finais, mostrando aqui a referência, o approach 1, o approach 2, né, a gente chega aqui em níveis bem razoáveis, né, com erros aí na ordem, né, até 40%, né, que está dentro, né, dos valores aí esperados justamente para esse teste, né, que é o teste dos nitrogenados não básicos, tá? Então, esse aí é um resultado, né, que mostra, né, que é um primeiro passo, né, que é mostrando que é possível caminhar aí na direção de quantificar por uma análise direta usando o eletrospray dentro dessas abordagens de petroleômetro. Então, aqui, né, a gente conseguiu uma precisão, exatidão menor que 15%, a gente adicionou o padrão aqui para, primeiro a gente fez por benzocarbazol, tem 2 abordagens, né, e usamos isso daí para em torno de 27 amostras. Então, chego aqui no final, espero que tenham mostrado aí alguns exemplos de como resolver algumas complexidades em química analítica, né? Alguns quebra-cabeças. Era para ter atualizado essa foto, a gente tem uma foto recente, mas eu quero agradecer imensamente aqui o meu grupo de pesquisa, né? Que é eles que tocam aí o piano. Todos, né, os resultados que eu mostrei são eles que fazem, né? Principalmente, né, os órgãos financiadores, a Petrobras, né, que financia aqui o nosso grupo, mas o CNPq, a CAPES, a UFG, o IQ, né, a UBRJAC, e a Nova Analítica, aí, pela oportunidade